Salve, salve! Vamos na sequência. Na sequência por quê? Agora, olha só, aula de número 11. E na aula passada, nós falávamos do quê? Nós falávamos da análise do artigo 37, parágrafo 6º. Muito cuidado com pessoa jurídica de direito privado, porque pode ser tanto uma prestadora de serviço público quanto uma exploradora de atividade econômica que cai na sua prova. E lembra, só quem tem responsabilidade objetiva é aquela que faz o quê? É aquela que faz a prestação do serviço público. Quem explora atividade econômica, resolvemos lá no direito privado, não é nosso campo de estudo, não é preocupação nossa aqui. Então, só a pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço público. Perfeito? Fácil até aqui? Bem tranquilo, né? Lembra, a responsabilidade do agente público qual é? A responsabilidade do agente público é sempre subjetiva. Então, a responsabilidade do agente público, ela é sempre e absolutamente sempre subjetiva. Vamos para frente. Vamos continuar aqui analisando o 37, parágrafo 6º, mas a depender da banca examinadora, nós podemos encontrar a seguinte pergunta. Responsabilidade objetiva é diferente de responsabilidade subjetiva. E quais são aqui as peculiaridades? A responsabilidade objetiva também é conhecida como fato do serviço. Enquanto que a responsabilidade subjetiva é conhecida pela falta do serviço. Olha a peculiaridade. Uma responde objetivamente e nós conhecemos como fato do serviço, pelo simples fato da ocorrência do dano, independentemente da vontade, a responsabilidade é objetiva. Na outra, existe uma falha, uma falta, uma prestação equivocada. E na falta do serviço, a responsabilidade é a mesma que falar de responsabilidade subjetiva. Então, uma é a falta, a outra é o fato. Cuidado com isso, tá? Falta do serviço é responsabilidade subjetiva. Responsabilidade objetiva é no fato do serviço. Perfeito? Tranquilo? Então, observa esse cuidado. Com fato responde objetivamente, falta responde subjetivamente. Depois disso, nós vamos analisar aqui o ponto de número 5, um quadro resumo. Nosso quadro resumo. Olha lá, qual é o nosso quadro resumo? Você faz assim, ó. Conduta e responsabilidade. Quando a conduta for uma ação do agente público, né, representando o Estado responde, responsabilidade é objetiva. Mas pode ser também que nós estejamos diante de uma omissão. Pode ser que nós estejamos diante de uma omissão. E na omissão, a responsabilidade do Estado passa a ser subjetiva. Passa a ser subjetiva. O que sobrou? Fala, não sobra nada, né? Se agiu, responde objetivamente. Se omitiu, responde de forma subjetiva. E ponto final, estamos resolvidos. Cuidado, tem mais uma condição, tem mais uma possibilidade. Você fala, qual?
Posição de garante ou relação de custódia. Vem para cá. Quando trabalhamos com a posição de garante, aqui, ó, posição de garante ou relação de custódia e um dano acarreta e um dano ocorre, o que nós temos aqui? Bom, se o dano acontecer, nós temos que visualizar que agora a responsabilidade volta a ser objetiva. A responsabilidade volta a ser objetiva. Então, quando a conduta é uma ação e causa dano ao particular, a responsabilidade do Estado é objetiva. Mas se for uma omissão, a responsabilidade é subjetiva. E diante de uma posição de garante ou relação de custódia, né, então presídios, escolas públicas, a responsabilidade também será objetiva. Perfeito até aqui, bem fácil. Agora, a partir desse quadro resumo, nós temos uma conclusão. A regra na responsabilidade aplicada no Estado brasileiro, qual é? É a responsabilidade objetiva. Essa é a regra. A regra é a responsabilidade objetiva. Mas cuidado! Cuidado porque também nós temos no Brasil a aplicação da responsabilidade, nós temos a responsabilidade subjetiva. Excepcionalmente, sim, mas existe. Então, a exceção, ainda assim nós aplicamos no Brasil a responsabilidade subjetiva. E essa responsabilidade subjetiva, ela é aplicada quando? Ela é aplicada nos casos, na verdade em dois casos no Brasil, né? Dois casos nós temos responsabilidade subjetiva. Primeiro, omissão estatal, então a omissão do Estado que causa um dano. E segundo, a responsabilidade do agente público. A responsabilidade do agente público. Perfeito? Então, no primeiro caso, a omissão estatal e no segundo caso, a responsabilidade do agente público são sempre responsabilidades subjetivas. Joia? Agora veja, diante desse nosso quadro resumo, nós vamos aqui visualizar a omissão do Estado. Omissão estatal. Você já sabe, mas vamos deixar completo o seu caderno. A omissão estatal gera responsabilidade subjetiva. O Estado não agiu, não o fez, e diante disso causou uma responsabilidade pelo dano gerado ao particular. Essa responsabilidade é subjetiva. Só que pode aparecer a chamada culpa anônima. Pode aparecer para você a culpa administrativa e pode aparecer para você também a chamada culpa invisível. Então pode aparecer culpa anônima, culpa administrativa ou culpa invisível para você. E aí você fala, bom, o que é tudo isso? Funciona da seguinte forma. Imagina que dentro de toda a administração pública, um agente não tampou o bueiro, o cidadão foi lá e caiu, né? Deus me livre. Não desentupiu um bueiro, então tivemos uma enchente, uma inundação na rua e dentre tantas outras omissões. Não colocou a placa, teve um acidente, não sinalizou. Seria razoável nós exigirmos do particular que ele dissesse quem respectivamente foi responsável por aquele ato? Quem não praticou? Quem foi omisso? Você fala, poxa, diante de milhares de servidores, como é que eu, vítima, vou identificar o responsável? Não tem jeito. Por isso que se aparecer na sua prova culpa anônima, culpa invisível, culpa administrativa, é tudo um contexto só, responsabilidade subjetiva.
eu não consigo visualizar o agente público que foi omisso. Eu não sei o nome desse agente. Então, o que eu faço? Eu, vítima, jogo essa responsabilidade para a administração pública. Claro, se é uma responsabilidade subjetiva, tenho que demonstrar o dolo ou a culpa. E jogo essa responsabilidade para a administração e ela, a administração, que vai encontrar o responsável por aquela omissão, entendeu? Então, culpa invisível, culpa anônima, tudo dentro de um mesmo contexto, que é o contexto aqui daquilo que nós temos da responsabilidade subjetiva do Estado. Fácil, bacana, mas lembra que a regra qual é? A regra é a responsabilidade objetiva. Então, nós temos que visualizar os desdobramentos da responsabilidade objetiva. Vem aqui para o ponto de número 7. Agora nós vamos trabalhar com as modalidades, da responsabilidade objetiva. Modalidades da responsabilidade objetiva. Funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui responsabilidade objetiva e aí você vai abrir para mim duas flechinhas. Risco administrativo e depois risco integral. Risco administrativo, risco integral. Você já sabe, e vamos já deixar marcado, que no Brasil a regra é a responsabilidade objetiva do Estado. Mas em qual modalidade? No risco administrativo ou no risco integral? Dentro do risco administrativo. Dentro do risco administrativo. Perfeito. Aí você fala, mas qual é a diferença entre o risco administrativo e o risco integral? No risco administrativo, tem excludentes. Aí você pergunta, mas Barbieri, o que é uma excludente? Anota para mim. Excludente é todo comportamento humano ou situação de fato, todo comportamento humano ou situação de fato, que quando estiver presente, afasta a responsabilidade do Estado. Então anote lá. Excludente é toda situação de fato ou até mesmo um comportamento humano que quando estiver presente, afasta a responsabilidade do Estado. Aí você pergunta, e quais são as excludentes? Nós temos aqui 3 clássicas. Culpa exclusiva. Culpa exclusiva da vítima. Vou melhorar aqui a letra. Culpa exclusiva da vítima é a primeira excludente. Então, culpa exclusiva da vítima. Depois, aqui muito cuidado, porque nós ainda não temos a definição da banca. Né? Já tivemos FCC, já tivemos o CESP. Então eu vou, por zelo, tomar a seguinte cautela e eu quero que você também tenha esse cuidado. Se for o CESP e ele falar de caso fortuito e força maior, errado. O CESP entende que só é excludente a força maior, o caso fortuito não. Então vamos preencher assim, ó. Além da culpa exclusiva da vítima, tanto o CESP quanto o FCC assim entendem, força maior. Aí você diz, Barbieri, o que é a força maior? Força maior são os eventos da natureza que são imprevisíveis, ou, se previsíveis,
inevitáveis. Entendeu? Então veja, quando nós trabalhamos com força maior, imagina lá um tornado, um furacão, uma tempestade, um terremoto. Talvez eu até consiga prever, mas eu não consigo evitar. Por isso, força maior. Lembra que para o CESP, caso fortuito não é excludente. E ainda nós temos a terceira excludente, que é a culpa, também chamada de fato de terceiro. Culpa ou fato de terceiro. Joia? Perfeito. E temos, por um outro lado, o risco integral. O risco integral, nós podemos marcá-lo com aquela corzinha que a gente usa para as exceções, né, como regra. O risco integral, nós trabalhamos a título de exceção. Mas é aplicado no Brasil o risco integral? É aplicado. É exceção. E qual é a peculiaridade do risco integral? No risco integral, não tem excludentes. O Estado tem que indenizar sempre. Não tem excludentes. O Estado é obrigado a indenizar sempre. E quais são aqui os casos de risco integral que nós temos no Brasil? Nós temos dois casos clássicos. Primeiro, segundo. Primeiro caso clássico, dano ambiental. Dano ambiental. Segundo caso clássico, dano nuclear. Dano ambiental e dano nuclear são casos clássicos de responsabilidade objetiva dentro do risco integral. Então, independentemente de quem causou o dano ambiental, independentemente de quem causou o dano nuclear, quem responde é o Estado. Dano ambiental nos termos do novo Código Florestal e o dano nuclear, anota lá, nos termos do artigo 21, inciso 23, a linha D de dado da Constituição Federal. Então, artigo 21, inciso 23, a linha D de dado da Constituição Federal, a União será responsável por um dano nuclear, enquanto que o novo Código Florestal fala do dano ambiental. Olha só a cautela e o cuidado que eu quero que você tenha para não cair em pegadinha. Responsabilidade no Brasil, a regra é objetiva, mas existe a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva, conforme nós já falamos, é aplicada ao agente público ou nos casos em que o Estado foi omisso. A responsabilidade por omissão do Estado, ela não tem dispositivo legal. Ela é fruto da doutrina e fruto da jurisprudência. Então, existe a objetiva e existe subjetiva, ainda que a subjetiva seja a exceção. Dentro da responsabilidade objetiva, a regra é o risco administrativo. Mas mesmo assim, eu ainda tenho reflexos de risco integral. É a exceção? É. O Estado é o chamado pagador universal, o indenizador universal? Sim. Quando é que eu tenho essa exceção? Quando eu falo do dano ambiental, independentemente de quem causou o dano ambiental, aquele que está numa propriedade com um passivo ambiental responde objetivamente na modalidade do risco integral. E ainda o dano nuclear. Imagina, daqui a pouco tem Copa do Mundo, o Zaminha, o Júnior, vem ao Brasil e explode Angra 1, dano nuclear. Quem é que vai indenizar? O Zaminha? Não, quem indeniza é a União. Artigo 21, inciso 23, a linha D de dado da Constituição Federal. No dano nuclear independe de culpa a indenização. A União é responsável. Por quê? Dano ambiental e dano nuclear são os dois casos clássicos de responsabilidade objetiva dentro do risco administrativo? Não, dentro do risco integral, tá bom? Então, cuidado com esse jogo, ora responsabilidade objetiva, ora subjetiva, ora risco administrativo, ora risco integral, perfeito? Então, esse é o nosso quadrinho sobre as modalidades da responsabilidade objetiva. Vamos agora ao ponto 8. No ponto 8, o que nós temos? No ponto 8, agora, eu trabalho com a seguinte questão.
No ponto 8, eu preciso visualizar com você todos os casos concretos. Isso mesmo, todos os casos concretos dentro da responsabilidade civil do Estado. E eu começo falando do ato lícito. Você fala, Barbieri, o ato lícito é aquele nos termos da lei? Isso, ato lícito é aquele nos termos da lei. Aí você fala, mas espera lá, o ato lícito gera responsabilidade ao Estado? Sim, e gera responsabilidade objetiva. Você fala, mas por qual razão? É bem simples. É caso de responsabilidade objetiva, uma vez que o fundamento, cuidado, o fundamento é o princípio da isonomia. É o princípio da igualdade. Aí você diz, mas espera lá, Barbieri, como é que eu analiso isso? É o exemplo clássico da construção do viaduto. A construção do viaduto melhora a vida da coletividade, sem sombra de dúvidas. Entretanto, aquele particular que foi prejudicado abre a janela do seu apartamento no segundo andar e dá de cara para o viaduto. Ele ingressou com uma ação no Poder Judiciário, uma ação indenizatória, e no Supremo Tribunal Federal confirmaram, ele tem direito à indenização. Cuidado, se a banca for o CESP, eles adoram a afirmativa, que somente o ato ilícito gera a responsabilidade do Estado. Coisa nenhuma, o ato lícito também. Você fala, mas então qual é a diferença? A diferença é a fundamentação. No ato ilícito, feriu o princípio da legalidade. No ato lícito, o ato é conforme a lei. Mas feriu o princípio da isonomia, feriu o princípio da igualdade. Por isso que o ato lícito gera responsabilidade objetiva do Estado também. Fácil? Tranquilo? Então, ótimo. Vamos na sequência. Então, ato lícito, responsabilidade objetiva do Estado. O fundamento é o princípio da isonomia, princípio da igualdade, uma vez que aquele viaduto, aquela obra, melhorou a vida de todos, melhorou a vida da coletividade, mas aquele indivíduo foi prejudicado. Depois, atos praticados por uma concessionária ou por uma permissionária de serviço público. Aquela empresa que presta um serviço público causou um dano ao particular. Então, o dano ao terceiro. Você fala, Barbieri, quem é esse terceiro? Esse terceiro pode ser o usuário, como esse terceiro pode ser um não usuário. Tanto faz. O terceiro sendo um usuário ou o terceiro sendo um não usuário, dá na mesma coisa. Então vamos lá. O dano causado ao terceiro, sendo ele usuário ou não usuário do serviço, a responsabilidade da concessionária é sempre objetiva. A responsabilidade da concessionária é objetiva. Aí você pergunta, mas espera lá, e a tal responsabilidade do Estado? Vamos lá, ó. E a responsabilidade do Estado? Olha lá que interessante. O Estado tem responsabilidade no dano causado por uma concessionária ou por uma permissionária de serviço público? Tem. Só que a responsabilidade do Estado é subsidiária. Não é solidária. Cuidado, ela é subsidiária. Por quê? Porque o Estado, ele responde no segundo momento. A responsabilidade do Estado é como se ele estivesse no banco de reservas. Você fala, não entendi. Vamos lá. O indivíduo, dentro de um ônibus, de uma concessionária do transporte coletivo, sofreu um acidente. Entrou com a indenização contra a concessionária, recebeu a indenização e acabou o patrimônio da concessionária. E agora? Ele ainda tem valores a receber. Ele vai buscar os valores do Estado. Se ele ainda tem valores a receber, ele busca esses valores do Estado. Então é muito importante você lembrar que quando nós falamos de uma concessionária ou uma permissionária de serviço público,
o dano que ela causou ao terceiro, seja usuário do serviço público ou não usuário do serviço público, a responsabilidade é objetiva. E a responsabilidade do Estado subsidiária. O Estado só será acionado se faltar patrimônio para indenizar. O Estado está no banco de reserva, está ali esperando. Não é solidária, é subsidiária. Me dá um exemplo de um dano causado ao usuário e outro ao não usuário do serviço público. Vamos utilizar o caso do ônibus. Dentro do ônibus, teve o acidente, é o usuário do serviço. A concessionária responde objetivamente. Fora do ônibus, foi atropelado pelo ônibus. Está lá, na calçada, o ônibus atropelou. Não o usuário, mas é a figura do terceiro. A concessionária também responde de forma objetiva. Perfeito? Então, aqui nós temos a concessão e a permissão de serviço público, gerando, acarretando dano ao terceiro. Seja ele usuário, seja ele não usuário do serviço público, a responsabilidade é objetiva da mesma forma. E a responsabilidade do Estado? A responsabilidade do Estado, ela é subsidiária, ou seja, uma vez que a concessionária ou a permissionária de serviço público não tenha mais patrimônio, quem será chamado a completar a indenização é o Estado. Mas não é solidária, porque se fosse solidária, eu poderia buscar a responsabilidade do Estado imediatamente. Não. Primeiro eu vou na pessoa jurídica de direito privado que presta o serviço público. E só depois eu vou, então, se necessário ainda, vou ao Estado. Maravilha? Fácil? Então é assim que nós visualizamos e é assim que nós aplicamos a responsabilidade da concessionária ou da permissionária de serviço público. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. Nós já sabemos aqui o ato lícito, concessionária ou permissionária de serviço público. Vamos trabalhar agora com a figura do preso. E o preso traz inúmeros reflexos. Eu tenho 4 casos, vou colocar aqui primeiro os 3 e na próxima tela eu falo do 4º. Primeiro caso é rebelião e morte. Então, dentro de uma delegacia, dentro de um presídio, dentro de uma penitenciária, um preso, durante a rebelião, foi lá e matou o outro. Então, nesse cenário em que um preso mata o outro, a pergunta que eu lhe faço é: quem responde? Quando um preso mata o outro, quem é que responde por esse crime? Você pode pensar, Barbieri, aqui é culpa de terceiro. Não. Quando um preso mata o outro, a responsabilidade é do Estado. Dentro do presídio, da penitenciária, da delegacia, da cadeia pública, responsabilidade do Estado. Por quê? Posição de garante ou relação de custódia. Lembra daquele nosso quadro? Posição de garante ou relação de custódia, responsabilidade objetiva. Na próxima aula eu volto para nós continuarmos trabalhando com esses aspectos. Tranquilo até aqui? Então, olha só, nós estamos na rebelião e morte. Vamos colocar aqui, ó, a responsabilidade objetiva do Estado, porque vigora a posição de garante, a relação de custódia. Perfeito? Então, deixa anotadinho. Na nossa próxima aula eu volto e aí continuamos a tratar das questões envolvendo o preso e todo o estudo do nosso edital. Grande abraço para você, sucesso e até lá!